Queridos irmãos e irmãs, aqui é Dani Zen. Oremos para a concessão de cirurgia espiritual para dormir com as equipes do Dr. Bezerra de Menezes e Dr. Fritz. Deixe tocar a noite enquanto dorme e sinta as transformações em sua vida. Coloque abaixo os nomes das pessoas que precisam ser abençoadas para nosso grupo de orações. Deixe um copo de água ao seu lado para fluidificação e tome no outro dia ao acordar. Estamos realizando consultas espirituais online. Caso tenha interesse, todas as informações se encontram na descrição e no primeiro comentário fixado abaixo do vídeo. Gratidão. Deus Pai e Mãe, inspirados pelos ensinamentos espirituais, e nos foi mostrado o caminho da compaixão, do perdão e da fé, nos colocamos em atitude de entrega, humildade e confiança. Abrimos o coração para receber o amparo espiritual que vem do alto. Que através dessa cirurgia espiritual possamos ser tocados em nossas almas e em tudo que nos machuca ou fere. Rogamos que nossa alma seja alcançada pela luz do amor. Que todo ressentimento, medo e tristeza sejam acolhidos e limpos de nossa alma, pois sabemos que muitas dores do corpo nascem das feridas invisíveis. Faz-nos soltar os pesos do passado e a confiar no amor, que sempre será o maior remédio. Que as equipes espirituais de cura se aproximem de nós, trazendo consigo a sabedoria divina, a misericórdia e a paz. Que, segundo as leis superiores, seja realizada a cirurgia espiritual, alcançando nosso campo emocional e físico. Leve em conta nosso esforço diário em nosso melhoramento e em nossa fé. Que cada região de nosso ser que precisa de cuidado seja envolvida por luz, que operam com instrumentos da vontade divina. Clamamos para que a fé seja fortalecida, que não seja uma fé cega, mas uma fé consciente, que confia, que espera e que se compromete com a própria transformação.
retira de nós os registros de sofrimento que já cumpriram sua função. Que sejam suavizados os traumas do passado, desta e de outras existências que ainda se refletem em nosso presente. Que todo padrão de pensamento negativo seja tratado, reorganizado e iluminado, para que possamos pensar com determinação e confiança. Pedimos que nosso corpo físico receba a vibração da vida, reconhecendo sua capacidade natural de regeneração. Toca as células que precisam de energia divina, recordando o seu propósito de equilíbrio e saúde. Que os órgãos cansados recebam descanso. Que os sistemas sobrecarregados sejam harmonizados. Que as dores visíveis e invisíveis sejam aliviadas conforme a vontade superior e o merecimento individual. Que esta oração alcance os lares em dor, os corações aflitos, os espíritos cansados, os corpos adoecidos. Que cada pessoa desta corrente seja amparada. Orienta-nos a cuidar não só de nós mesmos, mas também uns dos outros. Que compreendamos que a cura é um processo de merecimento, paciência e fluidez. Que nossas palavras, atitudes e pensamentos passem a ser instrumentos para quem caminha ao nosso lado. Auxilia-nos a mudar aquilo que nos adoece por dentro. Que sejamos inspirados a viver os ensinamentos dos grandes mestres espirituais, praticando a caridade, a paciência, a humildade e a compreensão. Faz-nos compreender que nem toda dor é castigo, mas uma prova de ajuste para melhoramento. Que ao adormecermos,
nosso espírito seja conduzido a ambientes espirituais de tratamento, aprendizado e renovação. Que recebamos passes, orientações e energias restauradoras. Que acordemos mais leves, confiantes e conscientes de nossa responsabilidade com nossa vida. Que as energias atuem nos nós e nos laços do passado. Cura as feridas dos relacionamentos, perdas e decepções. Faz-nos aprender a amar, cuidar e ajudar. Que compreendamos que amar é libertar e não aprisionar. Que nossas fragilidades possam ser acolhidas e curadas. Muda nosso olhar para a compaixão, sem se julgar ou culpar. Que aprendamos a nos perdoar pelos erros cometidos, entendendo que errar é apenas um degrau da evolução. Ajuda a reconstruir nossa relação com a vida e com o todo. Que voltemos a sentir gratidão pelas coisas simples, pelo dia que nasce, pela noite que nos acolhe. Faz o coração voltar a sentir alegria em meio às lutas. Pedimos que toda influência espiritual desequilibrada seja tratada e curada. Que nenhuma energia contrária ao bem permaneça em nosso campo vibratório. Leva as entidades para aprimoramento. Que sejamos protegidos pela luz, guiados pela sabedoria e fortalecidos pela fé. Faz-nos melhores do que ontem. Que a cura se manifeste em nossas escolhas, em nossas atitudes e em nossa forma de tratar o outro. Que sejamos instrumentos de paz interior.
entregamos nossas dores para a atuação espiritual de dentro para fora. Faz-nos descansar em paz, confiando no cuidado demandado. Que levemos para o mundo aquilo que recebemos durante a noite: mais luz, mais paz e mais amor. Rogamos que nossa alma seja alcançada pela luz do amor. Que todo ressentimento, medo e tristeza sejam acolhidos e limpos de nossa alma, pois sabemos que muitas dores do corpo nascem das feridas invisíveis. Faz-nos soltar os pesos do passado e a confiar no amor, que sempre será um maior remédio. Que as equipes espirituais de cura se aproximem de nós, trazendo consigo a sabedoria divina, a misericórdia e a paz. Que, segundo as leis superiores, seja realizada a cirurgia espiritual, alcançando nosso campo emocional e físico. Leve em conta nosso esforço diário em nosso melhoramento e em nossa fé. Que cada região de nosso ser que precisa de cuidado seja envolvida por luz, que operam com instrumentos da vontade divina. Clamamos para que a fé seja fortalecida, que não seja uma fé cega, mas uma fé consciente, que confia, que espera e que se compromete com a própria transformação. Retira de nós os registros de sofrimento que já cumpriram sua função. Que sejam suavizados os traumas do passado, desta e de outras existências, que ainda se refletem em nosso presente. Que todo padrão de pensamento negativo seja tratado, reorganizado e iluminado, para que possamos pensar com determinação e confiança. Pedimos que nosso corpo físico receba a vibração da vida,
reconhecendo sua capacidade natural de regeneração. Toca as células que precisam de energia divina, recordando o seu propósito de equilíbrio e saúde. Que os órgãos cansados recebam descanso. Que os sistemas sobrecarregados sejam harmonizados. Que as dores visíveis e invisíveis sejam aliviadas conforme a vontade superior e o merecimento individual. Que esta oração alcance os lares em dor, os corações aflitos, os espíritos cansados, os corpos adoecidos. Que cada pessoa desta corrente seja amparada. Orienta-nos a cuidar não só de nós mesmos, mas também uns dos outros. Que compreendamos que a cura é um processo de merecimento, paciência e fluidez. Que nossas palavras, atitudes e pensamentos passem a ser instrumentos para quem caminha ao nosso lado. Auxilia-nos a mudar aquilo que nos adoece por dentro. Que sejamos inspirados a viver os ensinamentos dos grandes mestres espirituais, praticando a caridade, a paciência, a humildade e a compreensão. Faz-nos compreender que nem toda dor é castigo, mas uma prova de ajuste para melhoramento. Que ao adormecermos, nosso espírito seja conduzido a ambientes espirituais de tratamento, aprendizado e renovação. Que recebamos passes, orientações e energias restauradoras. Que acordemos mais leves, confiantes e conscientes de nossa responsabilidade com nossa vida. Que as energias atuem nos nós e nos laços do passado. Cura as feridas dos relacionamentos, perdas e decepções.
Faz-nos aprender a amar, cuidar e ajudar. Que compreendamos que amar é libertar e não aprisionar. Que nossas fragilidades possam ser acolhidas e curadas. Muda nosso olhar para a compaixão, sem se julgar ou culpar. Que aprendamos a nos perdoar pelos erros cometidos, entendendo que errar é apenas um degrau da evolução. Ajuda a reconstruir nossa relação com a vida e com o todo. Que voltemos a sentir gratidão pelas coisas simples, pelo dia que nasce, pela noite que nos acolhe. Faz o coração voltar a sentir alegria em meio às lutas. Pedimos que toda influência espiritual desequilibrada seja tratada e curada. Que nenhuma energia contrária ao bem permaneça em nosso campo vibratório. Leva as entidades para aprimoramento. Que sejamos protegidos pela luz, guiados pela sabedoria e fortalecidos pela fé. Faz-nos melhores do que ontem. Que a cura se manifeste em nossas escolhas, em nossas atitudes e em nossa forma de tratar o outro. Que sejamos instrumentos de paz interior. Entregamos nossas dores para a atuação espiritual de dentro para fora. Faz-nos descansar em paz, confiando no cuidado demandado. Que levemos para o mundo aquilo que recebemos durante a noite: mais luz, mais paz e mais amor. Rogamos que nossa alma seja alcançada pela luz do amor.
que todo ressentimento, medo e tristeza sejam acolhidos e limpos de nossa alma, pois sabemos que muitas dores do corpo nascem das feridas invisíveis. Faz-nos soltar os pesos do passado e a confiar no amor, que sempre será o maior remédio. Que as equipes espirituais de cura se aproximem de nós, trazendo consigo a sabedoria divina, a misericórdia e a paz. Que, segundo as leis superiores, seja realizada a cirurgia espiritual, alcançando nosso campo emocional e físico. Leve em conta nosso esforço diário em nosso melhoramento e em nossa fé. Que cada região de nosso ser que precisa de cuidado seja envolvida por luz, que operam com instrumentos da vontade divina. Clamamos para que a fé seja fortalecida, que não seja uma fé cega, mas uma fé consciente, que confia, que espera e que se compromete com a própria transformação. Retira de nós os registros de sofrimento que já cumpriram sua função. Que sejam suavizados os traumas do passado, desta e de outras existências, que ainda se refletem em nosso presente. Que todo padrão de pensamento negativo seja tratado, reorganizado e iluminado, para que possamos pensar com determinação e confiança. Pedimos que nosso corpo físico receba a vibração da vida, reconhecendo sua capacidade natural de regeneração. Toca as células que precisam de energia divina, recordando o seu propósito de equilíbrio e saúde. Que os órgãos cansados recebam descanso. Que os sistemas sobrecarregados sejam harmonizados. Que as dores visíveis e invisíveis sejam aliviadas conforme a vontade superior e o merecimento individual.
Que esta oração alcance os lares em dor, os corações aflitos, os espíritos cansados, os corpos adoecidos. Que cada pessoa desta corrente seja amparada. Orienta-nos a cuidar não só de nós mesmos, mas também uns dos outros. Que compreendamos que a cura é um processo de merecimento, paciência e fluidez. Que nossas palavras, atitudes e pensamentos passem a ser instrumentos para quem caminha ao nosso lado. Auxilia-nos a mudar aquilo que nos adoece por dentro. Que sejamos inspirados a viver os ensinamentos dos grandes mestres espirituais, praticando a caridade, a paciência, a humildade e a compreensão. Faz-nos compreender que nem toda dor é castigo, mas uma prova de ajuste para melhoramento. Que ao adormecermos, nosso espírito seja conduzido a ambientes espirituais de tratamento, aprendizado e renovação. Que recebamos passes, orientações e energias restauradoras. Que acordemos mais leves, confiantes e conscientes de nossa responsabilidade com nossa vida. Que as energias atuem nos nós e nos laços do passado. Cura as feridas dos relacionamentos, perdas e decepções. Faz-nos aprender a amar, cuidar e ajudar. Que compreendamos que amar é libertar e não aprisionar. Que nossas fragilidades possam ser acolhidas e curadas. Muda nosso olhar para a compaixão, sem se julgar ou culpar. Que aprendamos a nos perdoar pelos erros cometidos, entendendo que errar é apenas um degrau da evolução.
ajuda a reconstruir nossa relação com a vida e com o todo. Que voltemos a sentir gratidão pelas coisas simples, pelo dia que nasce, pela noite que nos acolhe. Faz o coração voltar a sentir alegria em meio às lutas. Pedimos que toda influência espiritual desequilibrada seja tratada e curada. Que nenhuma energia contrária ao bem permaneça em nosso campo vibratório. Leva as entidades para aprimoramento. Que sejamos protegidos pela luz, guiados pela sabedoria e fortalecidos pela fé. Faz-nos melhores do que ontem. Que a cura se manifeste em nossas escolhas, em nossas atitudes e em nossa forma de tratar o outro. Que sejamos instrumentos de paz interior. Entregamos nossas dores para a atuação espiritual de dentro para fora. Faz-nos descansar em paz, confiando no cuidado demandado. Que levemos para o mundo aquilo que recebemos durante a noite: mais luz, mais paz e mais amor. Rogamos que nossa alma seja alcançada pela luz do amor. Que todo ressentimento, medo e tristeza sejam acolhidos e limpos de nossa alma, pois sabemos que muitas dores do corpo nascem das feridas invisíveis. Faz-nos soltar os pesos do passado e a confiar no amor, que sempre será o maior remédio. Que as equipes espirituais de cura se aproximem de nós, trazendo consigo a sabedoria divina, a misericórdia e a paz. Que, segundo as leis superiores,
seja realizada a cirurgia espiritual, alcançando nosso campo emocional e físico. Leve em conta nosso esforço diário em nosso melhoramento e em nossa fé. Que cada região de nosso ser que precisa de cuidado seja envolvida por luz, que operam com instrumentos da vontade divina. Clamamos para que a fé seja fortalecida, que não seja uma fé cega, mas uma fé consciente, que confia, que espera e que se compromete com a própria transformação. Retira de nós os registros de sofrimento que já cumpriram sua função. Que sejam suavizados os traumas do passado, desta e de outras existências, que ainda se refletem em nosso presente. Que todo padrão de pensamento negativo seja tratado, reorganizado e iluminado, para que possamos pensar com determinação e confiança. Pedimos que nosso corpo físico receba a vibração da vida, reconhecendo sua capacidade natural de regeneração. Toca as células que precisam de energia divina, recordando o seu propósito de equilíbrio e saúde. Que os órgãos cansados recebam descanso. Que os sistemas sobrecarregados sejam harmonizados. Que as dores visíveis e invisíveis sejam aliviadas conforme a vontade superior e o merecimento individual. Que esta oração alcance os lares em dor, os corações aflitos, os espíritos cansados, os corpos adoecidos. Que cada pessoa desta corrente seja amparada. Orienta-nos a cuidar não só de nós mesmos, mas também uns dos outros. Que compreendamos que a cura é um processo de merecimento, paciência e fluidez.
Que nossas palavras, atitudes e pensamentos passem a ser instrumentos para quem caminha ao nosso lado. Auxilia-nos a mudar aquilo que nos adoece por dentro. Que sejamos inspirados a viver os ensinamentos dos grandes mestres espirituais, praticando a caridade, a paciência, a humildade e a compreensão. Faz-nos compreender que nem toda dor é castigo, mas uma prova de ajuste para melhoramento. Que ao adormecermos, nosso espírito seja conduzido a ambientes espirituais de tratamento, aprendizado e renovação. Que recebamos passes, orientações e energias restauradoras. Que acordemos mais leves, confiantes e conscientes de nossa responsabilidade com nossa vida. Que as energias atuem nos nós e nos laços do passado. Cura as feridas dos relacionamentos, perdas e decepções. Faz-nos aprender a amar, cuidar e ajudar. Que compreendamos que amar é libertar e não aprisionar. Que nossas fragilidades possam ser acolhidas e curadas. Muda nosso olhar para a compaixão, sem se julgar ou culpar. Que aprendamos a nos perdoar pelos erros cometidos, entendendo que errar é apenas um degrau da evolução. Ajuda a reconstruir nossa relação com a vida e com o todo. Que voltemos a sentir gratidão pelas coisas simples, pelo dia que nasce, pela noite que nos acolhe. Faz o coração voltar a sentir alegria em meio às lutas. Pedimos que toda influência espiritual desequilibrada seja tratada e curada. Que
que nenhuma energia contrária ao bem permaneça em nosso campo vibratório. Leva as entidades para aprimoramento. Que sejamos protegidos pela luz, guiados pela sabedoria e fortalecidos pela fé. Faz-nos melhores do que ontem. Que a cura se manifeste em nossas escolhas, em nossas atitudes e em nossa forma de tratar o outro. Que sejamos instrumentos de paz interior. Entregamos nossas dores para a atuação espiritual de dentro para fora. Faz-nos descansar em paz, confiando no cuidado demandado. Que levemos para o mundo aquilo que recebemos durante a noite: mais luz, mais paz e mais amor. Rogamos que nossa alma seja alcançada pela luz do amor. Que todo ressentimento, medo e tristeza sejam acolhidos e limpos de nossa alma, pois sabemos que muitas dores do corpo nascem das feridas invisíveis. Faz-nos soltar os pesos do passado e a confiar no amor, que sempre será o maior remédio. Que as equipes espirituais de cura se aproximem de nós, trazendo consigo a sabedoria divina, a misericórdia e a paz. Que, segundo as leis superiores, seja realizada a cirurgia espiritual, alcançando nosso campo emocional e físico. Leve em conta nosso esforço diário em nosso melhoramento e em nossa fé. Que cada região de nosso ser que precisa de cuidado seja envolvida por luz, que operam com instrumentos da vontade divina. Clamamos para que a fé seja fortalecida, que não seja uma fé cega, mas uma fé consciente, que confia
que espera e que se compromete com a própria transformação. Retira de nós os registros de sofrimento que já cumpriram sua função. Que sejam suavizados os traumas do passado, desta e de outras existências, que ainda se refletem em nosso presente. Que todo o padrão de pensamento negativo seja tratado, reorganizado e iluminado, para que possamos pensar com determinação e confiança. Pedimos que nosso corpo físico receba a vibração da vida, reconhecendo sua capacidade natural de regeneração. Toca as células que precisam de energia divina, recordando o seu propósito de equilíbrio e saúde. Que os órgãos cansados recebam descanso. Que os sistemas sobrecarregados sejam harmonizados. Que as dores visíveis e invisíveis sejam aliviadas conforme a vontade superior e o merecimento individual. Que esta oração alcance os lares em dor, os corações aflitos, os espíritos cansados, os corpos adoecidos. Que cada pessoa desta corrente seja amparada. Orienta-nos a cuidar não só de nós mesmos, mas também uns dos outros. Que compreendamos que a cura é um processo de merecimento, paciência e fluidez. Que nossas palavras, atitudes e pensamentos passem a ser instrumentos para quem caminha ao nosso lado. Auxilia-nos a mudar aquilo que nos adoece por dentro. Que sejamos inspirados a viver os ensinamentos dos grandes mestres espirituais, praticando a caridade, a paciência, a humildade e a compreensão. Faz-nos compreender que nem toda dor é castigo, mas uma prova de ajuste
para melhoramento. Que ao adormecermos, nosso espírito seja conduzido a ambientes espirituais de tratamento, aprendizado e renovação. Que recebamos passes, orientações e energias restauradoras. Que acordemos mais leves, confiantes e conscientes de nossa responsabilidade com nossa vida. Que as energias atuem nos nós e nos laços do passado. Cura as feridas dos relacionamentos, perdas e decepções. Faz-nos aprender a amar, cuidar e ajudar. Que compreendamos que amar é libertar e não aprisionar. Que nossas fragilidades possam ser acolhidas e curadas. Muda nosso olhar para a compaixão, sem se julgar ou culpar. Que aprendamos a nos perdoar pelos erros cometidos, entendendo que errar é apenas um degrau da evolução. Ajuda a reconstruir nossa relação com a vida e com o todo. Que voltemos a sentir gratidão pelas coisas simples, pelo dia que nasce, pela noite que nos acolhe. Faz o coração voltar a sentir alegria em meio às lutas. Pedimos que toda influência espiritual desequilibrada seja tratada e curada. Que nenhuma energia contrária ao bem permaneça em nosso campo vibratório. Leva as entidades para aprimoramento. Que sejamos protegidos pela luz, guiados pela sabedoria e fortalecidos pela fé. Faz-nos melhores do que ontem. Que a cura se manifeste em nossas escolhas, em nossas atitudes e em nossa forma de tratar o outro.
que sejamos instrumentos de paz interior. Entregamos nossas dores para a atuação espiritual de dentro para fora. Faz-nos descansar em paz, confiando no cuidado demandado. Que levemos para o mundo aquilo que recebemos durante a noite: mais luz, mais paz e mais amor. Rogamos que nossa alma seja alcançada pela luz do amor. Que todo ressentimento, medo e tristeza sejam acolhidos e limpos de nossa alma, pois sabemos que muitas dores do corpo nascem das feridas invisíveis. Faz-nos soltar os pesos do passado e a confiar no amor, que sempre será o maior remédio. Que as equipes espirituais de cura se aproximem de nós, trazendo consigo a sabedoria divina, a misericórdia e a paz. Que, segundo as leis superiores, seja realizada a cirurgia espiritual, alcançando nosso campo emocional e físico. Leve em conta nosso esforço diário em nosso melhoramento e em nossa fé. Que cada região de nosso ser que precisa de cuidado seja envolvida por luz, que operam com instrumentos da vontade divina. Clamamos para que a fé seja fortalecida, que não seja uma fé cega, mas uma fé consciente, que confia, que espera e que se compromete com a própria transformação. Retira de nós os registros de sofrimento que já cumpriram sua função. Que sejam suavizados os traumas do passado, desta e de outras existências, que ainda se refletem em nosso presente. Que todo padrão de pensamento negativo seja tratado, reorganizado e iluminado, para que possamos pensar com determinação e confiança.
Pedimos que nosso corpo físico receba a vibração da vida, reconhecendo sua capacidade natural de regeneração. Toca as células que precisam de energia divina, recordando o seu propósito de equilíbrio e saúde. Que os órgãos cansados recebam descanso. Que os sistemas sobrecarregados sejam harmonizados. Que as dores visíveis e invisíveis sejam aliviadas conforme a vontade superior e o merecimento individual. Que esta oração alcance os lares em dor, os corações aflitos, os espíritos cansados, os corpos adoecidos. Que cada pessoa desta corrente seja amparada. Orienta-nos a cuidar não só de nós mesmos, mas também uns dos outros. Que compreendamos que a cura é um processo de merecimento, paciência e fluidez. Que nossas palavras, atitudes e pensamentos passem a ser instrumentos para quem caminha ao nosso lado. Auxilia-nos a mudar aquilo que nos adoece por dentro. Que sejamos inspirados a viver os ensinamentos dos grandes mestres espirituais, praticando a caridade, a paciência, a humildade e a compreensão. Faz-nos compreender que nem toda dor é castigo, mas uma prova de ajuste para melhoramento. Que ao adormecermos, nosso espírito seja conduzido a ambientes espirituais de tratamento, aprendizado e renovação. Que recebamos passes, orientações e energias restauradoras. Que acordemos mais leves, confiantes e conscientes de nossa responsabilidade com nossa vida. Que as energias atuem nos nós e nos laços do passado.
Cura as feridas dos relacionamentos, perdas e decepções. Faz-nos aprender a amar, cuidar e ajudar. Que compreendamos que amar é libertar e não aprisionar. Que nossas fragilidades possam ser acolhidas e curadas. Muda nosso olhar para a compaixão, sem se julgar ou culpar. Que aprendamos a nos perdoar pelos erros cometidos, entendendo que errar é apenas um degrau da evolução. Ajuda a reconstruir nossa relação com a vida e com o todo. Que voltemos a sentir gratidão pelas coisas simples, pelo dia que nasce, pela noite que nos acolhe. Faz o coração voltar a sentir alegria em meio às lutas. Pedimos que toda influência espiritual desequilibrada seja tratada e curada. Que nenhuma energia contrária ao bem permaneça em nosso campo vibratório. Leva as entidades para aprimoramento. Que sejamos protegidos pela luz, guiados pela sabedoria e fortalecidos pela fé. Faz-nos melhores do que ontem. Que a cura se manifeste em nossas escolhas, em nossas atitudes e em nossa forma de tratar o outro. Que sejamos instrumentos de paz interior. Entregamos nossas dores para a atuação espiritual de dentro para fora. Faz-nos descansar em paz, confiando no cuidado demandado. Que levemos para o mundo aquilo que recebemos durante a noite: mais luz, mais paz e mais amor.
rogamos que nossa alma seja alcançada pela luz do amor. Que todo ressentimento, medo e tristeza sejam acolhidos e limpos de nossa alma, pois sabemos que muitas dores do corpo nascem das feridas invisíveis. Faz-nos soltar os pesos do passado e a confiar no amor, que sempre será um maior remédio. Que as equipes espirituais de cura se aproximem de nós, trazendo consigo a sabedoria divina, a misericórdia e a paz. Que, segundo as leis superiores, seja realizada a cirurgia espiritual, alcançando nosso campo emocional e físico. Leve em conta nosso esforço diário em nosso melhoramento e em nossa fé. Que cada região de nosso ser que precisa de cuidado seja envolvida por luz, que operam com instrumentos da vontade divina. Clamamos para que a fé seja fortalecida, que não seja uma fé cega, mas uma fé consciente, que confia, que espera e que se compromete com a própria transformação. Retira de nós os registros de sofrimento que já cumpriram sua função. Que sejam suavizados os traumas do passado, desta e de outras existências, que ainda se refletem em nosso presente. Que todo padrão de pensamento negativo seja tratado, reorganizado e iluminado, para que possamos pensar com determinação e confiança. Pedimos que nosso corpo físico receba a vibração da vida, reconhecendo sua capacidade natural de regeneração. Toca as células que precisam de energia divina, recordando seu propósito de equilíbrio e saúde. Que os órgãos cansados recebam descanso. Que os sistemas sobrecarregados sejam harmonizados. Que as dores visíveis e invisíveis sejam aliviadas
conforme a vontade superior e o merecimento individual. Que esta oração alcance os lares em dor, os corações aflitos, os espíritos cansados, os corpos adoecidos. Que cada pessoa desta corrente seja amparada. Orienta-nos a cuidar não só de nós mesmos, mas também uns dos outros. Que compreendamos que a cura é um processo de merecimento, paciência e fluidez. Que nossas palavras, atitudes e pensamentos passem a ser instrumentos para quem caminha ao nosso lado. Auxilia-nos a mudar aquilo que nos adoece por dentro. Que sejamos inspirados a viver os ensinamentos dos grandes mestres espirituais, praticando a caridade, a paciência, a humildade e a compreensão. Faz-nos compreender que nem toda dor é castigo, mas uma prova de ajuste para melhoramento. Que ao adormecermos, nosso espírito seja conduzido a ambientes espirituais de tratamento, aprendizado e renovação. Que recebamos passes, orientações e energias restauradoras. Que acordemos mais leves, confiantes e conscientes de nossa responsabilidade com nossa vida. Que as energias atuem nos nós e nos laços do passado. Cura as feridas dos relacionamentos, perdas e decepções. Faz-nos aprender a amar, cuidar e ajudar. Que compreendamos que amar é libertar e não aprisionar. Que nossas fragilidades possam ser acolhidas e curadas. Muda nosso olhar para a compaixão, sem se julgar ou culpar.
que aprendamos a nos perdoar pelos erros cometidos, entendendo que errar é apenas um degrau da evolução. Ajuda a reconstruir nossa relação com a vida e com o todo. Que voltemos a sentir gratidão pelas coisas simples, pelo dia que nasce, pela noite que nos acolhe. Faz o coração voltar a sentir alegria em meio às lutas. Pedimos que toda influência espiritual desequilibrada seja tratada e curada. Que nenhuma energia contrária ao bem permaneça em nosso campo vibratório. Leva as entidades para aprimoramento. Que sejamos protegidos pela luz, guiados pela sabedoria e fortalecidos pela fé. Faz-nos melhores do que ontem. Que a cura se manifeste em nossas escolhas, em nossas atitudes e em nossa forma de tratar o outro. Que sejamos instrumentos de paz interior. Entregamos nossas dores para a atuação espiritual de dentro para fora. Faz-nos descansar em paz, confiando no cuidado demandado. Que levemos para o mundo aquilo que recebemos durante a noite: mais luz, mais paz e mais amor. Rogamos que nossa alma seja alcançada pela luz do amor. Que todo ressentimento, medo e tristeza sejam acolhidos e limpos de nossa alma, pois sabemos que muitas dores do corpo nascem das feridas invisíveis. Faz-nos soltar os pesos do passado e a confiar no amor, que sempre será o maior remédio. Que as equipes espirituais de cura se aproximem de nós,
trazendo consigo a sabedoria divina, a misericórdia e a paz. Que, segundo as leis superiores, seja realizada a cirurgia espiritual, alcançando nosso campo emocional e físico. Leve em conta nosso esforço diário em nosso melhoramento e em nossa fé. Que cada região de nosso ser que precisa de cuidado seja envolvida por luz, que operam com instrumentos da vontade divina. Clamamos para que a fé seja fortalecida, que não seja uma fé cega, mas uma fé consciente, que confia, que espera